Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje nós temos aqui um convidado especial, que é o Marcos Cardenal, e ele vai falar um pouco da sua história e vai se apresentar. E esse assunto é bastante tecnológico. Tenho certeza que vão gostar. Vamos lá. Oi, Marcos, agradeço aí o convite aí para participar do teu canal, né? Vou fazer uma breve introdução. Eu sou um ex-Senai, mas não da área do plástico. Eu fiz o curso técnico de eletrônica, né? E na época em que eu fiz a eletrônica industrial, o que estava em voga era a automação industrial em CLP. E uma dos meus primeiros trabalhos foi fazer a automação de uma máquina injetora. Então, para fazer a automação da máquina injetora, eu tive que conhecer a injetora e aí acabei me envolvendo um pouco mais na parte mais da máquina toda, né? Aí eu estudei engenharia no Mackenzie e continuei nessa área, na área de plásticos, né? Eu ingressei na Battenfeld em 1985. Na época, como trainee, eu tive a oportunidade de fazer estágio na fábrica na Alemanha. Depois também tive uma oportunidade de estudar no Instituto de Lundenscheid, na Alemanha, a parte de processos. Então eu acabei me desenvolvendo primeiro conhecendo a máquina e depois o processo. A partir disso, eu trabalhei 5 anos na parte de assistência técnica, principalmente América Latina, Brasil e América Latina, aí praticamente até 90, 91. Depois, nesse período, a Battenfeld tinha uma fábrica no Brasil, eu fui gerente de montagem. Quando a fábrica no Brasil, vou falar um pouquinho da fábrica também, quando a fábrica no Brasil fechou, aí eu fui para a parte comercial, mas a parte técnica comercial. Então hoje eu faço toda a parte técnica de vendas e o assessoramento também para cliente, principalmente a parte de processo e eventualmente também alguma coisa na parte de assistência técnica também, mas aí a gente tem um gerente de assistência técnica, só quando o volume sobe um pouco eu ajudo, né? Na parte da Battenfeld, a Battenfeld é um fabricante tradicional de máquinas injetoras, né? Então a Battenfeld começou ainda nos anos Caramba. 1800 como uma empresa de forjaria. Aí na década de 20 começou a fazer prensa para baquelite. Esse foi o primeiro produto quer dizer, foram as primeiras máquinas, vamos dizer assim, que ainda não eram injetoras, eram prensas, né? O baquelite aí o primeiro, vamos dizer, o primeiro plástico moldado, né? Então, aqueles carcaça de telefone, uma série de coisas, né? Depois, já na década de 30, 40, as mulamancas aí, né? No sul você ainda consegue encontrar, por incrível que pareça, algumas máquinas aí nesse segmento aí da própria Battenfeld, né? A própria Tigre começou com uma máquina dessas, obviamente não fazendo conexões, mas o primeiro produto deles Caramba. foi pente, né? Depois da Segunda Guerra, na década de 50, aí sim começam as máquinas automáticas. Na década de 60, a parte de processos especiais, máquina para bicomponente. Na década de 70, mais coisas de processos especiais, injeção a gás, microinjeção. E a Battenfeld veio assim durante 3 gerações, né? Depois da morte do que seria o neto do fundador, né? Não houve uma sequência na família. Aí a vítima comprou, em 2008, a Ixi. divisão de injeção da Battenfeld. Daí por diante nós passamos a ser vítima Battenfeld. Tá? Então, de uma empresa alemã, nós, apesar de ainda existir uma fábrica, 2 fábricas na Alemanha, nós estamos agora alocados na Áustria, da onde que é a vítima. E junto com a vítima, nós temos oportunidade de entregar para o cliente
toda a parte de máquinas e periféricos. Então, injetora também de qualquer processo de injeção, a parte de robô, automação, a gente tem uma fábrica de automação na Alemanha e fazemos automação aqui no Brasil também. Tá? A parte de periféricos, desumidificador, termorregulador, material handling, então tudo que for necessário para injeção. Né? Paralelamente à história da Battenfeld do Brasil, a Battenfeld fez uma fábrica em parceria com a Ferrostal nos anos 60 e 66, por isso ficou conhecida na época como Ferbate, Fer de Ferrostal e Bate de Battenfeld. Uma curiosidade, eu trabalhei lá, na Évia. Ah, é? Hã? Ah, na Évia. É próximo. Na verdade, o meu ingresso foi através da Ferrostal em 85. Né? Eu fui contratado durante um ano para a Ferrostal, durante toda a minha parte de treinamento. Quem custeou o treinamento foi a Ferrostal. E da onde eu estou falando aqui é pertinho. Estou pertinho da antiga Ferrostal. Né? Isso. Eu moro aqui numa travessa da São Luís. Né? Estou da Ferrostal aí a 2 quilômetros. Né? E essa fábrica durou até 98, né, como eu havia dito. E a partir de 98 nós montamos uma instalação, que nós somos uma filial, então a gente traz os equipamentos importados. Né? Hoje nós estamos em Vinhedo, uma instalação de 1.200 metros. Lá nós temos um showroom, sala de treinamento, eventualmente máquinas em estoque, que agora não tem nenhuma aí. E periféricos. Periféricos normalmente sempre tem, né? Agora, com essa falta de componentes, a gente está um pouco defasado de equipamento em estoque. Né? Mas, basicamente, é isso daí. Então, eu, basicamente, quando eu comecei no Senai, eu comecei na Vapsa, que era uma empresa que pertencia à Bosch, e lá foi, como eu te disse, foi meus primeiros contatos com injetora. Então, eu estou basicamente aí Faz desde os tempo. 14 anos de idade aí mexendo com injetora. Né? E desde 85 a 38 muito anos bom. Na BAT. Indústria 4.0. E aí, como é que funciona isso daí, né? Como é que está o posicionamento disso? Que solução de integração temos? E que amarração que a gente tem perante isso, né? Pois é, né? Complicada a situação. Hoje, eu diria assim, basicamente de novidades, eu vou dividir em 3 pontos. Né? Um é a própria indústria 4.0. Inclusive, esses 3 pontos que eu vou falar, vou fazer um gancho, que é o que a gente vai estar de foco agora na Feira K, né? O mês que vem. Nós vamos estar lá, nós vamos estar em 6 pessoas lá na K, inclusive eu vou estar todos os dias. Eventualmente, quem tiver aí disponível para ir para lá, a me procurar lá no stand, com certeza quem for teremos visitar lá a feira na Alemanha. Com certeza teremos. Então, por favor, às vezes, muitas vezes o que acontece em visitas com brasileiros, né, às vezes o pessoal passa no stand, fica acanhado, está ocupado ou não vê. Então a gente tem um desk lá, tem uma parte de informações, é só chamar, né? Chamar e a gente dá um pulo lá. Essa é a vez que nós vamos estar em mais pessoas, vamos estar em 6, né? Então sempre vai ter alguém disponível aí para atender e para mostrar, né? Mas basicamente vamos falar dessas novidades, né? O 4.0, como você citou aí, isso é um forte da vítima, né? Isso é um forte das indústrias europeias de maneira geral, né? Só um breve aí de como funciona no caso da vítima, que tem a vantagem de ser o fabricante da injetora e dos periféricos. No 4.0 é a integração, né? A integração de todos esses equipamentos. E o que essa integração pode gerar de vantagens para o cliente, né? Para o usuário da máquina, para o empresário. Né? Então, olha, ninguém investe nada se não tiver um retorno. Tá?
Então, o 4.0, o que ele te traz de retorno? Ele traz um retorno em tempo real na parte do gerenciamento. Então, só para fazer um resumo, antes de explicar os detalhes, o intuito é você não fazer refúgio, né? Interagir de uma maneira muito rápida, né, com a máquina e buscar a eficiência da máquina, né? É claro, você não fazendo o refúgio, o custo de um refúgio, quem trabalha no campo de gestão, principalmente automotivo, ele sabe que o quanto custa um refúgio, quanto custa você mandar uma peça e ter que retrabalhar, o desgaste com o cliente. É muito caro. Então, hoje, o nosso foco é não fazer refúgio. Então, ele já passou daquela fase de você inspeciona lotes, tal, etc. Então, qualquer coisa de refúgio que a máquina não puder controlar, é parar na hora e te comunicar imediatamente, né? Como que a máquina faz isso? E vamos falar um pouquinho da integração e do 4.0, né? O primeiro é a comunicação do 4.0 com o cliente, né? Então, as nossas máquinas, as injetoras, ela vem equipada com roteador. Da mesma maneira que nós estamos conversando aqui pelo Internet. smartphone, né? Então, estamos conversando pela internet, isso daqui está no roteador. A máquina também está no roteador. Né? E esse roteador, ele se comunica com o smartphone. Nós temos uma série de aplicativos que você pode abaixar gratuitamente Poxa, que para a bacana. internet, para o iPhone, para o Android, né? É claro que ele é gratuitamente, mas ele Que funciona com a bacana. máquina Battenfeld. Mas mas a gente tem algumas coisas lá também. Se o pessoal quiser fuçar, por exemplo, a gente tem o Poxa, Viba que bom. Connect, tem o Viba Assist. O Viba Assist é um aplicativo bem legal. Você pode pegar informações aí básicas de como calcular a força de fechamento, para você também saber se você está trabalhando com uma carga ideal Caramba. para um determinado volume de rosca, né? Informações do material com relação à injeção, informações da plastificação, velocidade da rosca, temperatura de massa. Então, assim, tem aplicativos bastante úteis, né? E dentro do contexto 4.0, vamos supor, vamos falar agora de uma célula de produção, que você tem aí a injetora, você tem o robô tirando as peças, tem até, vamos dizer, uma pequena automação, você tem aí também um desumidificador, está trabalhando com um material higroscópico, um nylon, né? E, eventualmente, moinho, para você já reciclar, que hoje a nossa recomendação, dentro aí de conceitos da economia Tem que estar circular, tudo que é outro fechado. tema também lá da Feira K, você, eventualmente, se não estiver trabalhando com uma câmara quente, ou mesmo se a máquina, eu vou falar um pouquinho disso, detectar algum refúgio, ele já moe e já volta para o Muito sistema interessante. imediatamente. Então, você não guarda esse refúgio, não precisa manusear ele, não corre o risco de, Com eventualmente, o refúgio certeza, ir para isso o é muito cliente, né? importante. Nessa questão aí, o pessoal deixa muito a desejar nas indústrias. Isso, se você estiver trabalhando com câmara fria, não tiver uma câmara quente, com galho, isso é imprescindível, né? Porque você consegue moer o galho ainda meio quente. Então, a possibilidade de gerar pó é menor. Você não contamina o material, não tem que estocar. Então, Só ele tem já entra vantagem. direto no sistema de alimentação, né? E isso daí também integrado com os dosadores. Você faz um controle muito preciso, por exemplo, um dosador gravimétrico, né? Então, vamos explicar desse contexto, vamos pegar uma célula como essa, a gente está trabalhando sem câmara quente, né? Estamos trabalhando com desumidificador, com dosador, um termocontrolador no molde, o robô e eventualmente alguma coisa de automação, não vamos complicar muito, vamos falar que é uma esteira, tem uma automação, só ele movimenta uma esteira, enfim, né? Então, se você tem tudo isso trabalhando harmoniosamente, tudo bem. Se você tem algum problema, né, vamos supor, um problema fora de parâmetros da injetora, dentro do que você estabeleceu, ela tem duas fases. Ela tem uma fase de alerta
que ele consegue ver uma curva de tendência e falar assim, olha, se eu continuar assim, vai dar ruim. Daqui uns 10 minutos, 15 minutos eu vou entrar em alarme. Então você pode receber através do celular essa informação. É claro, se você tiver uma fábrica com 40 máquinas, 50 máquinas, você não vai fazer isso para cada máquina que você vai ficar louco. Então, você gerencia as suas prioridades. Tá? Então, isso daqui, na hora que você tem, vamos supor que você tenha 40 máquinas com esse sistema, todos com roteadores, tal, etc., e você está monitorando no celular. No celular a gente tem um aplicativo que chama Quick View. Mais então, uma o Quick dica. View, ele está por gerenciamento. Então, se está tudo bem, está tudo legal, então cada máquina ela aparece com um tracinho verde. Né? Então, verde é que está andando bem. Então, ele só vai olhar o que tiver eventualmente amarelo, né? E eventualmente o vermelho, se ele programou, que aí é um alarme, se não pode parar. Então, ele já vai ver o que aconteceu. Então, tudo isso parando a máquina, evitando que ele faça refúgio. Dentro da integração, se você tiver qualquer problema de temperatura com o termo, se por algum momento ele não gerou a temperatura necessária, né? Você para a máquina, então, porque o termo está integrado e ele te avisa que foi um problema de temperatura do molde. Né? Vamos supor que você tem um problema de alimentação, por algum motivo faltou material, tal, etc. Mesmo antes de faltar o material, ele vai te gerar uma tarja amarela, ele tem os sensores de nível lá. Poxa, se não estiver entrando material, ele tem um pequeno buffer, né? Porque o material é desumidificado, mas ele vai avisar, olha, se não vier material, daqui 15 minutos eu vou parar. Né? Então, tudo isso para evitar que a máquina pare, porque se você tem uma parada de ciclo, isso daí desestabiliza todo o processo. Tá? Então, tudo isso daí integrado e de uma maneira bastante simplificada. Né? Então, isso no 4.0, você chega a tal ponto que você, num gravimétrico, sabendo a quantidade de material que você tem virgem, eventualmente master, a quantidade que você tem de recuperado, se qualquer coisa disso daqui também desestabilizar ou faltar o material, é que está acontecendo alguma coisa errada no teu processo. Tá? Então, ele gera uma tarja amarela, sempre antes um aviso, porque ele trabalha com uma curva de tendência, isso é bastante preciso, e nessa curva de tendência, ele consegue calcular em quanto tempo que você vai ter um problema. Isso aqui é a mesma coisa que você pegar um Uber hoje, aí que você vê quanto tempo você vai para um determinado lugar. É claro, se o cara pegar trânsito, ele vai corrigindo o tempo, né? Ou o Waze, né? Então ele funciona mais ou menos dessa maneira. O que é a grande vantagem dessa integração? É não fazer refúgio e, eventualmente, você conseguir administrar, né? Para conseguir melhores custos. Eu vou explicar a segunda fase dessa integração. No 4.0, esse é o primeiro passo que eu expliquei. O segundo passo é integrar ele no MES, né? Num sistema de controle de manufaturamento, né? De manufatura. Então, com o MES, né? Você estando integrado aí com o MES, o MES te ajuda a tal ponto, assim, vou te citar um exemplo. Vamos supor, desse mesmo nylon que eu comentei, você tem 2, 3 fabricantes. É claro que a pessoa de compras vai se direcionar para o fabricante mais barato, ok? Então, muitas vezes, o mais barato lá pode ser o mais barato na fábrica. Por algum motivo, ele te para mais a máquina, começa a te dar alguns problemas, você eventualmente para corrigir determinados problemas, talvez você tenha que aumentar o ciclo. Então esse mais barato ele acaba se tornando mais caro e eventualmente um que esteja um pouco mais caro, ele pode ser mais barato para produzir. Então o MES consegue te dar essa informação para o comprador na hora que ele for negociar a compra do material. Tá? Então tudo isso daí que a gente fala, muitas vezes o pessoal acha, pô, é um negócio muito sofisticado, tal, etc. Mas ele o resultado final dele, é claro, bem aplicado, é redução de custos. Tá? Então, essa é a parte linda do 4.0. A parte que ninguém fala é que você precisa ter pessoal pouco mais treinado para trabalhar com isso. Tá? Então, toda essa integração, você tem que estabelecer parâmetros, né? E não adianta você deixar uma margem muito larga também, que eventualmente, né, você não vai
usufruir do que o sistema te permite, né? Então, esse é o primeiro ponto do 4.0. Né? O segundo ponto que está nessa parte de tecnologia, diretamente associado também com o 4.0, né? São os softwares de autocontrole entre aspas. Tá? Então, hoje a gente trabalha aí basicamente com 3 softwares especiais, né? O mais comum dele é o que controla, que monitora a viscosidade do material e consegue corrigir. Tá? Então, a viscosidade na injeção é um fator muito importante. Se você tiver uma máquina, mesmo uma máquina sofisticada, uma injetora trabalhando em closed loop, em malha fechada, uma malha fechada na máquina ela vai controlar muito bem pressão, temperatura, velocidade. Tá? Então, você tem todos esses parâmetros controlados em malha fechada, então ele tem uma repetibilidade muito boa. O que pode influenciar aí? É a viscosidade do material. Então, ele consegue detectar, né? Como que ele consegue detectar essa viscosidade de material? É claro, vamos supor que o material ficou mais fluido. Então, hoje, com os servos motores, toda a linha Battenfeld, mesmo a hidráulica relacionada por servo. Então ele vê, olha, eu estava fazendo uma força para dosar que era de X, agora eu estou dosando mais fácil. Na hora de empurrar o material para injetar, eu fazia uma força também que era X, agora eu estou mais fácil. Né? Então, quer dizer, a fluidez do material caiu. Ele consegue sentir isso daí. Se você ordenar para ele, para tentar corrigir essa fluidez, ele pode corrigir. Por exemplo, se a fluidez caiu, ele vai dosar menos para cisalhar menos o material. Né? Eventualmente, ele pode abaixar a temperatura do canhão para voltar àquela viscosidade que você estava trabalhando com ela. E mesma coisa ao contrário. Né? Se o material perdeu viscosidade, eventualmente ele pode dosar mais rápido para cisalhar um pouco, ele pode subir as temperaturas do canhão. Só que tudo isso você tem que informar para a máquina até o limite que ela tem que fazer. Tá? Nós também tem mais softwares aí para controle de almofada, de correção. Tá? São softwares automáticos, mas volto a dizer, a pessoa tem que ter conhecimento de processo para saber usar isso daí. Né? Porque se colocar uma almofada muito grande e pedir para ele corrigir toda hora, aí também não vai funcionar. Ele acaba sendo uma arma virada ao contrário. Aí né? não, hein? Softwares também para controle de força de fechamento e proteção de molde. Né? O pessoal sabe, eventualmente, um molde mais com machos, tal, se acontece alguma coisa e uma proteção de molde que não atua direito, o problema que você pode ter para amassar um macho, tal, etc. O custo disso daí, o custo da máquina parada. Né? Então, são programas que fazem controles muito mais apurados, né? E em cima de determinada ocorrência, ele tem condição de tomar uma providência, ou para a máquina, ou ele reduz um pouco a força, tenta fechar de novo, aí você não consegue, ele volta, extrai. Né? Então, os softwares, eles te ajudam bastante, mas eu volto a dizer, Marcos, você precisa de ter gente treinada para trabalhar com isso, né? Às vezes eu comparo aí com aquelas máquinas fotográficas antigas, que você tinha que regular a velocidade, luz, né? Então, hoje, é claro, com o celular você tira uma foto mediana, mesmo no celular você tem essas regulagens, mas só quem conhece consegue obter até uma foto melhor usando essas regulagens, né? E o terceiro ponto aí, que é o que a gente vai apresentar na feira, né? Então, hoje, tudo isso que eu falei, toda essa tecnologia, ela sempre converge para uma redução de custo, tá? E o terceiro ponto é a energia elétrica, né? Cada vez mais cara e enfim, é uma tendência de aumentar a energia comum, né? Então a gente vai estar apresentando na feira uma máquina de 180 toneladas, né, ligada com painéis solares. Então isso de fato é uma novidade, né?
É claro que o painel solar ele depende de uma quantidade de energia também. Se cair um pouco, você tem que usar, ele mistura um pouco da energia da rede, né? Mas num dia que não precisa estar 100% ensolarado, é claro que depende do tamanho das placas, né? Você consegue trabalhar com a injetora com energia solar. E é isso que a gente vai estar Excelente. mostrando na feira, né? É claro que essas novas tecnologias de acionamento aí também, hoje toda a linha BATEP é acionada por servomotor, tanto a Quanto as 100% hidráulicas. elétrica, quanto Muito a bom. máquina hidráulica. Então, isso é uma tecnologia que possibilita você usar esse tipo de energia, né? Uma energia proveniente aí de células que vão estar instaladas no telhado da feira. Né? Então, são coisas aí que no futuro as indústrias também. Hoje você tem basicamente essas placas solares que elas funcionam Uhum. aí até como telhado, né? Então, o telhado você tem que fazer de qualquer jeito, então já põe uma placa lá em cima, né? E como as áreas de indústria são grandes, né? Só que esse tipo de energia a máquina tem que estar preparada, né? Ela não é como a energia convencional que vem pela rede, né? E a grande vantagem disso é que você tem lá as placas solares lá em cima e diretamente já tem a máquina. Mesmo no caso nosso, hoje você tem a energia lá da hidrelétrica, né? Ela para passar pelos cabos até chegar em você, ela passa por transformadores, ela tem uma Verdade. perda muito grande, né? Então, quando você tem esse consumo direto aí das placas e vai direto para a máquina, a perda é praticamente zero, uma perda muito pequena mesmo. Né? Então, isso daqui é uma patente, a gente vai estar mostrando isso, é Olha uma o patente foi spoiler feita com uma aí da empresa Feira alemã, K. que é a Vago, uma empresa também da parte de eletrônica, de CLPs e de controles industriais. Né? Então, eu diria aí que esses são os três pontos de novidade e acrescido a economia circular. Né? A economia circular, o que vai estar muito em voga também na feira, isso já não está tão relacionado quanto à injeção em si, mas quanto ao projeto. Né? Então, vai ter uma tendência agora, principalmente com a geração nova, é que o produto seja o produto ou uma embalagem, o que quer que seja, ele já nasça com uma visão de ser reprocessado. Então, hoje, o reprocessamento, por exemplo, vamos usar um exemplo de peças automotivas aí que eventualmente você tem um cromo junto com o plástico. Como que você vai reprocessar isso e pôr na injetora, né? Então, hoje tem um foco muito grande de a peça nascer já pensando que É finalidade importante. que ela vai Muito ter para importante. ser reciclada, né? Para facilitar o reciclo, né? Então, isso daqui também vai ser um foco na feira. E a gente tem algumas coisas nesse sentido também, né? Na parte de roscas, para novos materiais, né? Principalmente material com degradação mais fácil, né? Então, vou citar um exemplo aqui, né? PP misturado com madeira, por exemplo. Hoje, para você, isso daqui é uma realidade, não é de Com hoje, já é certeza. de muito tempo, né? Então, só que se você processar PP com madeira, né? E madeira que eu digo, não é que o cara vai cortar árvore também, né? Essa madeira aí são madeiras recicladas aí, né? Então é uma espécie de uma serragem. Então, para processar isso daí, se você processar de maneira convencional, você queima toda a madeira. Então, precisa de roscas especiais. Então, a gente tem um departamento que olha para essa parte de processabilidade de novos materiais. É, a gente tem que trabalhar em circuito fechado, né? Pois é, né? Temos que estar contidos dentro desse fluxo. Essa ação sempre vai ser tomada de imediato, né? O que que a gente vive hoje, né? Com relação a isso? É, hoje todo mundo está preocupado com essa questão de material, né? Porque sempre incomoda.
Então está sempre antenado na questão da qualidade e assim por diante, né? Então, o que a gente consegue fazer com relação a isso, né? Hoje a gente tem máquinas aí que são Ferraris e hoje a gente tem essas Ferraris sendo utilizadas como se fosse um Fusquinha, né? Então é complicado, né? Então, qual que é a dificuldade aí, né, Cardenal? Poxa vida. Poxa vida. O pessoal precisa ter muito conhecimento técnico do equipamento para que ele possa interagir de uma forma adequada. E Você usou um exemplo bom. De fato, hoje a nossa grande dificuldade aí, Brasil, tem sido mão de obra um pouco mais especializada. Isso aqui também não é uma coisa do outro mundo, né? Mas a pessoa que vai interagir com isso tem que ter pelo menos conhecimentos da base da injeção bastante sólido, né? De saber o que é um recalque, como que eu comuto um recalque, o que me interfere uma velocidade de injeção. Tá? Então, assim, aqueles parâmetros básicos de injeção, ele tem que ter isso bem claro verdade. para ele, né? Então ele precisa realmente ter um conhecimento técnico do processo e infelizmente muitas vezes as empresas deixam a desejar nessa questão tecnológica de treinamento para o pessoal. Então eles têm um equipamento muito tecnológico, mas de certa forma deixam aquilo meio que à revelia, né? Inclusive a gente tem relatos aí de pessoas que têm equipamento tecnológico, mas que não sabem o recurso. Uhum, uhum. Eu vou aproveitar aí também numa deixa atuando no painel, né? Aí está mais um nosso caso da Battenfeld, né? Nós trabalhamos com um painel que ele tem como base de programação Windows, né? Da Microsoft. A gente paga royalties para usar esse formato. Isso ajuda muito o cliente na parte dele ser amigável, né? Hoje todo mundo está acostumado com Windows, né, do computador. Então, ele te ajuda muito a você ser Não é autodidata, tão tá? assim, né? Mas, apesar de encontrar essa palavra no nosso manual, ele é um autodidata, eu volto a dizer, para quem tem os conhecimentos básicos de injeção, tá? Então, não é aquele autodidata para o leigo que a máquina faz tudo sozinha, né? E esse é um ponto do 4.0 também que eu queria deixar claro, né? Então, muitas vezes quando o pessoal fala 4.0, softwares mais sofisticados que autorregulam a máquina, a Não impressão é que bem dá é que o assim. cara põe o molde, vira as costas, a máquina se vira. A coisa não é assim, tá? Então, tudo isso daqui para funcionar e funcionar harmoniosamente, você tem que ter alguém capacitado para fazer um programa compatível com esses resultados, né? E aí o que a máquina faz? Faz uma autocorreção até determinados parâmetros, né? E não faz refugo e procura trabalhar da forma mais econômica possível, né? Olha, eu vou dar uma estendida aqui, só um pedacinho, para ter uma ideia na parte de energia. Nós também desenvolvemos um software para controle de energia. O controle é para mostrar para o cliente quanto que ele está consumindo, né? A gente comprou esse software de uma empresa italiana, né? Hoje nos pertence, se chama Mago, porque é difícil para uma pessoa que tem uma fábrica saber o quanto cada Consumo, máquina está gastando, quanto que o periférico muito está importante. gastando, né? Então, hoje a gente tem um software que ele mede pontualmente o consumo de cada equipamento. Eu vou citar um caso clássico aí, né? Se você pegar e comparar um secador de material com um desumidificador, né? O secador é aquele que fica com ele esquenta o ar e passa o ar quente e o ar quente tira, né, a umidade do pellet. Só que ele vai até um determinado ponto. Tá? Ele não consegue ir para frente. E para isso ele gasta muita energia. Se você comparar com o desumidificador, que normalmente o preço do desumidificador é 3 vezes do secador, né? Só o que você gasta de energia, normalmente em um ano você paga E o pessoal não faz essa essa diferença conta. de preço.
e passa a trabalhar com equipamento muito mais confiável, economizando energia e tendo uma qualidade melhor de material, né? Então, assim, muitas vezes o cliente não consegue enxergar isso, claro. Ele está dentro de uma fábrica com um monte de coisa, ele só vê a conta de energia no final do mês, né? Então é difícil para ele parametrizar isso por pontos, né? Mas esse foco da energia, isso é um calcanhar de Aquiles Verdade. da indústria de maneira em geral, e a tendência é que essa energia vai subir cada vez mais no futuro, né? Então, essa é a preocupação, vamos dizer assim, da Europa de uma maneira geral, e que isso vai para o mundo todo, né? Para nós é uma honra e com certeza vai ser de grande valia aí para a rede. Então, tragam suas perguntas, se inscrevam no canal, tirem suas dúvidas e a gente vai estar aqui à disposição para respondê-los. E assim que tiver uma outra oportunidade, com certeza o Cardenal poderá, né, nos ajudar, nos auxiliar com o vasto conhecimento que ele tem, tá? Então a gente fica muito grato e a gente precisa realmente mudar essa visão, né? Saber treinar o pessoal, né? Contamos com você. Ela precisa realmente ter o conhecimento técnico das coisas, né? Não adianta ter o equipamento e não saber tirar proveito desse equipamento. Então a gente precisa realmente desse aporte aí das empresas. Então o investimento humano também é muito importante, né? E também a questão de investimento tecnológico, tá? E essa questão de não gastar, né? Economia boba, vamos dizer assim, né? Então é muito importante que a gente tenha essa visão. Então, mais uma vez, a gente agradece aí o Marcos Cardenal e ficamos à disposição aí, pessoal. Até mais. Eu que agradeço o convite, espero que tenha sido útil. Sucesso com o canal aí e obrigado. Tchau.